Olá, está no ar mais um Câmara Debate e o nosso assunto de hoje é o empoderamento feminino. E para conversar sobre esse assunto, aqui ao meu lado a jornalista e empresária Ana Lu Guimarães. Seja bem-vinda ao programa, Ana Lu. Muito obrigada, Larissa. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar e trocar um pouquinho de ideia. Isso mesmo. E ao lado, Tereza Maria Siqueira Guimarães Neto, diretora da Silb e também que faz parte do Silb Mulher. Muito obrigada pela presença aqui no programa, Tereza. Obrigada eu, Larissa, pelo privilégio de estar aqui, estar dividindo, aprendendo e somando com todas vocês. Isso mesmo. E ao lado da Tereza, Michele Bretas, vereadora. Muito obrigada pela presença, Michele. Muito obrigada, Larissa, por mais essa oportunidade de estar aqui no Câmara Debate e estou muito feliz em poder compartilhar e aprender com todos vocês também. E eu vou começar com você. Como que está o cenário do empoderamento feminino aqui em Uberlândia e também na região? Focando também do lado político, Michele. Olha, a Câmara hoje, ela conta com 4 vereadoras eleitas. Eu, doutora Flávia Carvalho, doutora Jussara e a Pamela Volpe. E eu acredito que a Câmara manteve uma média, porque na legislatura passada também eram 4 mulheres. Mas eu acredito que a gente pode buscar uma igualdade maior nesse sentido, e a mulher tomar um espaço dela, que ela faz muito bem, é por merecimento. Tem questões que são decididas no âmbito político que são questões femininas e que ao longo de muitos anos, mesmo quando a mulher conquistou o direito do primeiro voto, ao longo de muitos anos nós deixamos para os homens decidirem por nós. Sendo que nós é que entendemos como é estar num corpo de mulher. Nós temos tripla jornada, nós trabalhamos, cuidamos de filhos, somos esposas, somos namoradas, e é uma jornada gigantesca. E mesmo assim somos profissionais com excelência. E eu acredito também, aí a gente falando de um cenário federal, que teve um aumento. Quando o TSE ele impôs que a mulher tivesse 30% da verba de campanha eleitoral do fundo partidário, ele aumentou a participação da mulher, no sentido de até animar essa mulher e dizer assim, olha, você está tendo nosso apoio, venha ser candidata, venha ser uma representante da população, da sua região. E aí, as mulheres lá no Congresso Nacional aumentou a sua participação em 15%, era 10%. É pouco? Ainda é pouco, mas eu acredito que isso já foi assim, um aumento a gente pode notar o quanto a mulher está se interessando mais em principalmente disputar uma eleição, porque ela notou que tem o apoio dos órgãos públicos. Isso é muito importante. E entre essas deputadas eleitas, são 77, me parece, quase 50 são de primeiro mandato. Então, quer dizer que realmente a mulher está se interessando por esses cargos de liderança, por tomar as decisões, por permitir compartilhar que essas decisões passem pelas nossas mãos. E isso é muito importante. E a tendência é só aumentar, né? A tendência é só aumentar. Que bom, né, Tereza Maria? E como que está no setor empresarial? Como está esse cenário das mulheres, desse empoderamento feminino? Então, tem crescido, que nem a Michele acabou de falar, no meio político, no empresarial. Eu vejo até que começou antes ainda do político, né? Porque realmente eu acho que antes a mulher ela nem acreditava nela mesma, né? Passou por uma questão cultural que vem há tantos anos que ela não acreditava na potencialidade dela, na facilidade dela de fazer gestão, de jornada tripla de trabalho, né, de fazer tantas coisas ao mesmo tempo. E isso, uma vez que começou, eu vejo que foi assim, na minha opinião, está indo até muito rápido, né? Você vê, há pouco tempo atrás isso não existia, e agora você já vê, já há algum tempo, mulheres sendo presidentes de multinacionais, como, por exemplo, a General Motors, a presidente dela é uma mulher. A presidente da Microsoft Brasil
é uma mulher que agora já até passou a ser presidente da América Latina, CEO da América Latina. Vão virando exemplos também, né, para as outras mulheres. Exatamente. E com isso, mas obviamente ela, tanto quanto o homem, porque não é uma questão feminista ou machista, definitivamente. É uma questão de você se posicionar, né? A mulher se posicionar. De ocupar o seu espaço, né? Ocupar o seu espaço. E para isso, o que ela precisa? Acreditar nela e se preparar, né? A mulher que está lá como CEO, como presidente, ela é melhor do que o outro? Não, ela se preparou, acreditou e ela, né, provou que ela pode estar naquela condição. Porque existe até uma pesquisa muito interessante que diz que as grandes empresas, foi feito um trabalho com uma consultoria, que as grandes empresas, entre as grandes empresas, que aonde a mulher faz a liderança, presidência da empresa, ela consegue aumentar a produtividade. Olha, isso foi um estudo feito por uma empresa conceituada de consultoria. Então, quer dizer, e agora ela realmente, assim, é muito trabalho, é muito esforço. Não é à toa que ela está lá, né? Porque sair de uma condição de que não era vista, não tinha seu valor, ela não acreditava nela, para passar para essa condição, isso aí é muito preparo, é muita dedicação, é muita determinação, né? E então eu estou vendo que isso está indo assim de uma maneira, não tem como mais reter isso, né? Então, é um caminho sem volta e é questão de potencialidade e de acreditar. Não tem a ver com, né, por ser mulher ou por ser homem, o homem mais competente. Não, a mulher, ela tem também, por características femininas, até por genética e tudo, ela tem umas características que a deixa também com vantagens, que é as características de conseguir fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? Ela é a sensibilidade também de lidar com as pessoas. Exatamente, facilidade de lidar com as pessoas, com o ser humano, de fazer gestão. Então, assim, não tem volta. Que bom, né, Ana Lu? A mulher cada vez conquistando mais seu espaço. E no cenário do jornalismo também, como é que as mulheres estão cada vez mais ocupando grandes cargos também, né? Âncora de jornais. Isso é uma, né, como a Tereza disse, é um caminho sem volta. Que bom. A gente vê cada vez mais as mulheres alcançando espaços e até entrando em profissões que antes a gente só via homens. Então, antigamente você via num curso de engenharia, você ia lá, logicamente, ainda é a maioria, né? Os homens ainda têm a sua maioria, mas você vê cada vez mais as mulheres ocupando espaços que até então eram ocupados só pelos homens. E mostrando isso, da sua potencialidade, da sua capacidade, da sua força de vontade. Então a gente percebe, e eu acredito que no jornalismo não é diferente, né? Na comunicação não é diferente. Na parte que hoje eu trabalho mais diretamente, que é a questão da comunicação corporativa, cada vez mais as mulheres têm assumido esse cargo, né, em grandes empresas, em multinacionais, em gestão de comunicação interna para poder lidar com os colaboradores, né, na própria gestão da comunicação também, a mulher acaba tendo uma facilidade maior, né, assim, de comunicar, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então a gente percebe que realmente a gente vem conseguindo ocupar esse espaço, né? E a gente percebe também que cada vez que a gente vai ocupando espaço, a gente vem trazendo outras mulheres com a gente, né? Então isso é importante, né? Eu falo, lá na Serifa nós somos 8 pessoas, a gente tem um homem lá para dar um equilíbrio, né? Assim, para tentar, para não ficar aquela coisa muito feminina. Mas a gente vai dando oportunidades porque a gente entende a outra mulher, né? A gente sabe das dores, das delícias, né, de ser. Então a gente também tem essa facilidade maior, eu acredito, né? E o que a gente pode falar um pouquinho dessa questão que vem sendo muito discutida também, da sororidade, né? Que é essa irmandade que a gente tem, de ter a simpatia, o companheirismo, o respeito, né, essa solidariedade mesmo, de entender o lado da outra. E isso também acaba sendo muito importante porque a gente vai, nós enquanto cargos, né, de gestão, em cargos de coordenação, a gente pode dar oportunidades também para outras mulheres irem
se empoderando, irem estando fazendo parte do mercado. É uma quebra de paradigmas, quebrando preconceitos, né, Michele? Você tem projetos também voltados para as mulheres, né? Quais que são? Eu quero trazer um dado importante aqui, porque eu também sou empresária da área de tecnologia. E existe um dado importante que diz que as mulheres em cargo de chefia saiu de 30% para 40%. É um crescimento significativo. Sim. Imaginem, quase 50%. De repente, aí, em 2, 3 anos, a gente chega nessa marca da igualdade. Você falou muito bem, a gente não quer estar nem à frente e nem atrás. É ao lado, é essa igualdade. E é por merecimento. A mulher lidera pelo exemplo, a mulher se prepara. Existe uma estatística que diz que a evasão dos cursos de faculdade e da escola da mulher é muito menor do que a do homem. Então, eu acredito que é por merecimento mesmo que a mulher está galgando esses espaços. No entanto, mesmo com a crescente de que ela está ocupando mais cargos de chefia, nós ainda ganhamos 20% menos que os homens. Também é significativo. É um dado muito significativo nos dias de hoje. Lá na Câmara, eu tenho desenvolvido alguns projetos para fomentar essa participação da mulher na política. Eu costumo falar que é um despertar. É um despertar da mulher para ter um olhar diferente em relação, não só à política, mas acreditar nela. Dela dizer assim, olha, eu posso fazer isso aqui, eu tenho competência para isso. Ou eu posso criar a competência dentro de mim para realizar essa tarefa. E aí, a gente desenvolveu um projeto dentro do Avante Mulher, que é o meu partido. O Avante é meu partido, e dentro do Avante Mulher nós desenvolvemos um projeto chamado Elas por Elas, e ali a gente discute de tudo. A gente discute como é ser mãe, desde a primeira, no último Avante Mulher, a gente estava discutindo a primeira infância de uma criança. Imagina, eu sou mãe de 3 filhos. E aí discute-se isso, a participação feminina na política, no cenário político, e também a participação da mulher no cenário empresarial, o que essa mulher tem feito no cenário empresarial e como a mulher tem quebrado paradigmas e tem, assim, liderado com excelência esse cenário empresarial. Inclusive, a Silvia Mulher esteve lá conosco e deu uma contribuição, assim, fantástica nesse diálogo, nessa conversa, nesse bate-papo que foi tão bacana. E também tem um projeto de lei que tramitou na Câmara e foi aprovado por unanimidade, que é a Procuradoria da Mulher. É um projeto que é para funcionar dentro da Câmara Municipal, mas ele foi instituído na Câmara Federal, e as mulheres lá, as deputadas, fizeram uma cartilha e distribuíram para as câmaras municipais. E aí a Câmara Municipal que tem uma mulher eleita, vereadora, pode aprovar essa lei e ter a Procuradoria da Mulher para fomentar a participação da mulher na política, para atender as mulheres vítimas de violência e encaminhá-las para o órgão competente, para ajudá-la. Isso humaniza até o atendimento dessas mulheres e fortalece, para que ela tenha mais coragem de denunciar no caso de uma violência. A gente vê tantos casos hoje aí. No entanto, na Câmara ainda a gente não conseguiu instituir de fato. Está lá de direito, foi aprovado, mas de fato a gente ainda não conseguiu. E é uma solicitação que a gente tem feito para a presidência da Câmara, para a mesa diretora, para que a gente possa fazer isso, porque eu acredito que é um ganho muito grande para a nossa sociedade, principalmente para esse avanço da mulher na política, nos cargos de liderança e nessa questão da violência contra a mulher, para a gente realmente, para nós nos fortalecermos e aí conseguir encaminhar essa mulher de forma humanizada, de forma a darmos a mão com sororidade, sermos irmãs de fato e não com essa rivalidade que às vezes a gente vê. Um outro dado importante é que muitas vezes mulheres não votam em mulheres. Isso é um dado muito importante, porque nós somos a maioria na sociedade e ainda somos a minoria lá no legislativo, no executivo. E aí eu acredito que se a gente der as mãos de fato, nós vamos conseguir um avanço muito maior. É uma mudança de consciência também. As mulheres precisam olhar para as mulheres e confiar
primeiro confiar nelas mesmo para confiar nas outras mulheres. E mulheres lutando por mulheres. Isso até recentemente, né, foi criado um programa, tem até nas redes sociais, que chama Vamos Juntas. Acho que, se não me engano, a idealizadora chama Babi e tal, e ela criou esse movimento que é justamente isso, né, de se dar as mãos mesmo, as mulheres de se darem as mãos e de umas apoiarem as outras. Nesse sentido, né, ela começou muito o trabalho porque ela percebeu, né, cada vez mais essa rivalidade que existe entre as próprias mulheres, né, isso antigamente era muito mais forte, né, então ela começou a percebeu isso, viu que isso realmente acontecia e começou a falar, não, a gente precisa se unir, a gente precisa se dar as mãos mesmo. Porque às vezes a gente vê muito aquela história, né? Foi assediada em algum lugar e tal, aí você fala assim, te garanto que estava de roupa curta, né? Então vem sempre esses comentários e aí nesse projeto ela até fala disso, que a gente não tem que julgar, né? A gente tem que se apoiar, né? Pelo contrário, ao invés de a gente ficar julgando, então a gente tem que se apoiar. E aí ela fala assim, e aí, o que você já fez hoje para ajudar uma mulher? Que bacana, né? Atitudes do dia a dia. E aí a gente percebe também que nesse movimento, isso começou acho que em 2002, 2012, isso vem uma crescente, e a gente vem percebendo cada vez mais grupos, né, de mulheres que vêm se juntando e se apoiando, né? A gente tem a Silb Mulher aí, que iniciou em 2007, que é um grande exemplo. Aqui em Uberlândia mesmo a gente já tem outros, tem grupo de mulheres empreendedoras e que elas se juntam, elas trocam ideias, uma conta do seu negócio, como é que faz, o que ela teve, o que ela fez que ela cresceu, e isso vira um bate-papo, uma troca, ao mesmo tempo fala de família, né, de problemas familiares, com o marido, com filhos, essa questão de como conciliar, e vira assim aquele grande bate-papo, mas sempre uma ajudando a outra. É uma troca de experiências. Justamente. Então, esse tipo de grupos, eles têm crescido, né? E acho que a Silb está aí, né? Como um grande exemplo. A Tereza pode falar disso, das ações, né? Que lá fazem justamente isso, né? Para estar sempre ajudando umas às outras. Exatamente, né? Pensando nisso que a Nalu falou agora, que foi o foco, assim, o porquê de surgir esse braço da Silb na época, em 2007, né? Já estamos aí com 12 anos de a Silb Mulher, o foco era exatamente isso, trazer a mulher lá para dentro da Silb, que é uma associação voltada para as empresas, né? Para as corporações e tal. E exatamente colocá-la lá dentro para ela participar disso, porque lá existe também ações, não ações exatamente políticas, mas assim, lá se inteira de tudo, né? Do cenário, né? Da participação na política, do cenário empresarial, do crescimento da economia. Ela estava muito afastada disso, mesmo que ela já fizesse parte da Silb enquanto a empresa dela, enquanto filiada à Silb, mas a presença dela estava afastada. Então, o que a gente quis foi isso, colocá-la lá dentro. E assim, realmente é um case de sucesso, eu diria, porque tantas ações já foram feitas lá dentro, e a questão é unir, é fazer relacionamento. Como é que você faz parte da Silb Mulher? Vou até explicar e convidar, né, as empresárias e empreendedoras a vir participar e vir somar conosco lá. Você tem que simplesmente ou ter uma empresa ou ser uma empreendedora, você pode ser uma autônoma e tal, seja afiliada, né, só fazer parte da associação, e aí você tem todo o direito a participar, tanto das reuniões da diretoria da Silb, quanto em todas as ações que a gente faz, que são ações voltadas para uma rede de relacionamento, porque são tantas mulheres, e ali você apresenta o seu negócio, você fala das suas experiências na sua empresa, do seu negócio. Então, a troca, ela é extremamente rica, mas o foco é totalmente empresarial, tá? Ali é para realmente fazer a sua empresa crescer, é para investimento. Por exemplo, essa semana nós tivemos um evento da Silb Mulher,
que o foco era falar exatamente como está a economia nesse momento, né? Que as coisas estão, as empresas estão acreditando, tanta gente vindo de fora. Então foi falar exatamente qual que é a tendência agora, qual que o que o empresário deve fazer, o que o investidor deve fazer. E até vou publicar isso aqui, porque foi maravilhoso, invista. É investir, né? Não ficar com esse dinheiro guardado e tudo. É acreditar, invista na sua empresa, invista numa empresa nova, ou, enfim, é fazer negócio. Porque a gente ficou um período... Fazer o dinheiro girar, né? Fazer ele girar. É isso aí. E isso gira como um todo. Aí você está gerando emprego, você está gerando oportunidades, né? Então, porque ficou realmente, a gente ficou aí o quê? De 2014, 13 para cá, realmente, né, muita insegurança. Uma recessão, né? Na recessão. Muito desemprego. Muito desemprego. O que vai acontecer, tanto no cenário político e no cenário político, as eleições que tiveram, isso aí, tudo dependia disso para saber para onde que o Brasil ia. Então, né, os investimentos ficaram parados. E agora não, realmente, agora começou agora também, no início agora do segundo semestre, de junho para cá, a gente vê isso todo dia. Eu faço parte, o meu ramo de atividade é o mercado imobiliário, na área de locação e na área de vendas. Eu estou vendo isso todos os dias, a quantidade de empresas procurando localizações, aumentando o seu negócio, mudando a sua empresa de lugar, contratação de gente que vem de fora para trabalhar nas empresas daqui. Isso tudo é movimento econômico, né? É o empresário acreditando, né? Apostando os seus recursos ali e a economia rodar. Isso também eu não vejo, não tem volta. Né? No cenário político as coisas estão acontecendo, a reforma tão esperada e necessária aconteceu, está no finalzinho aí de todas as votações. Então isso tudo eu vejo como assim, extremamente rico de experiência. Agora voltando para a Silbe Mulher, né? Então lá a gente trata disso tudo, a gente troca essas experiências, esses acontecimentos. E a gente faz também eventos para o meio empresarial, com o intuito de fortalecer relacionamentos, fazer networking, que, por exemplo, a gente faz já tem alguns anos o almoço empresarial, que nós já fizemos 14 eventos, a Ana Lu já participou de vários, né? Agora, até o final do ano, nós vamos fazer a 15ª edição do almoço empresarial pela Silbe Mulher e a Silbe, que assim, é um sucesso, né? Então, qual que é o intuito? Sempre a gente leva alguém interessante que vai falar sobre algum tema. Então, o almoço, ele tem um conteúdo, sempre tem que ter um conteúdo, uma palestra, alguém que vai levar conteúdo para quem está lá. E faz esse networking maravilhoso. E não é através daí que negócios são gerados? Eu acho que essa é a parte mais bacana, assim, a parte prática, né? Quando a gente está nesses grupos, sejam eles na Silbe, esses outros que já existem aí, eu vi esses dias uma matéria. Aqui em Uberlândia mesmo a gente tem já vários grupos de mulheres, tem a questão do Uber Hub Mulher, que é a parte da tecnologia, né? Para mim o principal, assim, que eu vejo é essa questão, né? O que vem de comunicação é a questão do relacionamento mesmo, né? Porque a gente não faz nada hoje sem relacionamento. Então, essa questão do relacionamento é muito forte, de você criar esse network, de você poder estar lá e falar, olha, eu faço isso, o outro se apresenta e de repente você está ali fazendo negócios, né? Mesmo já tivemos oportunidades aqui lá no início do Silbe Mulher, a Tereza conheceu o meu trabalho, aí ela me indicou para um cliente dela, né? E assim, tudo porque ela viu ali naquele dia a dia, a gente se apresentou, se conheceu, então isso é bacana, é importante, e a gente poder dar essa oportunidade e confiar no trabalho da colega, né? De poder ir de mãos dadas mesmo. Eu acredito também que nós passamos por um processo, não só na economia e aí, mas um processo de uma mudança de consciência em relação à política.
nós sempre tivemos muito preconceito em relação à política. Muito preconceito. Só que tudo passa por lá. Sim. Todas as leis que regem o empresariado, desde abrir a porta de uma empresa até fechar a porta dessa empresa, as leis são votadas no legislativo, são sancionadas lá no executivo. E ao longo de muitos anos, nós não participamos disso. E aí eu me coloco também, porque eu fui candidata a primeira vez em 2012. E ao longo de muitos anos a gente deixou isso correr. Hoje, todas essas reformas que são necessárias, que você falou, Tereza, que estão acontecendo, foi por conta da participação popular. Foi porque, de alguma forma, o poder público disse, opa, tem alguém gritando lá fora. Eu preciso fazer alguma coisa. Acordaram, né? E quando eu dizia isso em 2012, falei, gente, olha, mais respeito, eu estou aqui porque eu sou indignada por natureza. Eu estou aqui porque eu quero mudança, porque eu não aguento mais. E aí eu era taxada como doida. Quando eu falava da nova política, que podia se fazer diferente, não, você é doida, isso não existe não, macarrão é duro até entrar na panela. Depois que entra lá, todo mundo fica igual. Não fica. Tá aí a prova. Exatamente. Então foi uma mudança também de consciência da população para trazer todas essas mudanças que o poder público inevitavelmente terá que fazer. Terá que obedecer a esse movimento. Porque senão o empresariado, por exemplo, não consegue investir no Brasil. Não consegue. Eu costumo dizer que às vezes o empreendedor no Brasil, ele é visto como maratonista, como triatleta, menos como empreendedor. Porque o que a pessoa tem que fazer de ginástica para ela conseguir empreender num país onde tem tributos assim, altíssimos, né? Altíssimos, gigantescos. Minas Gerais, então, gente. Olha aqui o nosso exemplo. A nossa casa, vamos olhar para a nossa casa, o quanto é difícil. E no dia que nós estávamos lá, no evento Elas por Elas, a CIUB Mulher contribuiu com uma discussão muito bacana, justamente nessa reforma tributária que precisa acontecer com urgência no nosso país. Então eu acredito que veio aí a reforma da Previdência, vem a reforma da tributária e nós temos que participar disso. Sim. Aí eu estou falando assim, eu aqui enquanto vereadora, enquanto empresária, todos nós temos que participar. Sabe por quê? Porque senão as decisões são tomadas lá num contexto em que as pessoas que estão lá não conhecem qual é o nosso contexto aqui. E isso é muito importante. Então eu até pedi naquela ocasião que a CIUB Mulher, falei, gente, por favor, vamos participar e mostrar o nosso contexto para o político que está lá votando essas leis. Porque, às vezes, ele está querendo nos dar uma Ferrari, a gente não quer. Um Fusca nos atende. Não precisa disso. Vamos distribuir melhor essa renda. Vamos resolver isso. Então, fica aqui também a minha solicitação, dizer para as pessoas, assim, é um apelo, não é nem uma solicitação, é um apelo. Assim como eu deixei o preconceito de lado e coloquei meu nome à disposição para participar de frente nessa batalha aí, dessa nova política de respeito com o dinheiro público, de respeito com quem quer empreender no Brasil, vamos todos nós engajar nessa luta, que eu tenho certeza que a mudança ela virá inevitavelmente. São três empresárias aqui, né, lutando pela causa. Isso que você falou agora até tem um exemplo bacana, né? A questão que você falou, o político que está lá dentro, lá na Câmara, às vezes ele não sabe a dificuldade lá de fora. E a CIUB Mulher fez como um dos exemplos, um trabalho muito bacana em relação a isso, que foi aquela questão de regularização dos imóveis, de acessibilidade e tudo, que isso estava criando um problema muito sério, inviabilizando as empresas, novas empresas, inviabilizando os negócios, já abriram as empresas. E aí houve um trabalho da CIUB Mulher, né? A gente fez um comitê que foi lá para dentro e discutiu isso lá. Foi Câmara, foi a CIUB Mulher, Câmara e Ministério Público. Parece que participou também junto, porque se não tiver a Secretaria de Planejamento. Isso, se não tiver essas, né, os setores juntos, não consegue andar. E foi um avanço, na época a gente conseguiu que fosse mais maleável, que desse um prazo maior. Fez o termo de ajustamento de conduta, né? Exatamente, para viabilizar o quê? Negócios.
geração de renda. É isso que faz o desenvolvimento. É gerar renda, é gerar um emprego e aí não para. E a cidade fica mais atrativa, né? A Michelle estava comentando nos bastidores que você veio para cá, né, Michelle? E você se encantou por Uberlândia, né? Conta essa história pra gente. Verdade. Há muitos anos atrás, quando eu cheguei em Uberlândia, trazido pelo meu marido, ele já tinha negócios aqui, presta até hoje serviço para essas empresas que ele tinha um negócio naquela época, e ele já havia decidido dentro do coração dele que ele naquela época queria mesmo mudar para Uberlândia. Ele falou, mas eu preciso de um acordo aqui na minha família. E aí ele me trouxe para conhecer Uberlândia, e quando eu entrei, eu falo que foi amor à primeira vista. Quando eu vi a cidade, eu falei, nossa, eu quero ficar aqui. Eu me senti muito bem. Uberlândia sempre foi uma cidade de oportunidades. Sempre foi. E Uberlândia passou por toda essa recessão e está passando ainda. Existe também uma pesquisa que aponta que hoje nas ruas de Uberlândia as pessoas reclamam primeiro de saúde, antes era educação e segurança, as duas ficavam ali brigando. Hoje as pessoas reclamam de saúde e depois do desemprego. Ainda existe tudo isso. Nós estamos aí lutando para mudar esse cenário, mas Uberlândia sempre foi uma cidade de oportunidades, de geração de emprego e renda, de dar oportunidade para que, assim como eu formei família, aqui eu instituí minha empresa. Então, assim, meu carinho por Uberlândia é gigante e, principalmente, quando eu fui candidata, a primeira vez, foi justamente para devolver para Uberlândia aquilo que Uberlândia tinha me dado. E me recebeu com amor, de braços abertos. Aqui eu fiz muitos amigos, sou muito respeitada, então sou muito grata a essa cidade. E quero ver Uberlândia, assim, crescer cada vez mais. Acredito que deu uma estagnada aí, mas todos nós juntos, todos os setores, estamos lutando para que Uberlândia volte a ser aquela locomotiva do crescimento, como eu gosto de falar. A Ana Lu também veio pra cá, né? Eu ia falar aqui, né? A maioria, eu falo que hoje a gente tem aqui muito mais uberlandinos, né? Que até o seu Virgílio, né, criou esse termo lá, do que uberlandenses, né? Então tem muitas pessoas que vêm de fora mesmo, justamente pelas oportunidades que a cidade oferece, né? A oportunidade de educação, principalmente, de capacitação, de cursos. Eu mesmo vim para estudar, acabei ficando, né? Amei a cidade também, fui muito acolhida. Eu me formei em jornalismo e o meu pai tem um jornal. O jornal dele tem 45 anos, né, em patrocínio. Vou fazer um merchan aqui, né, então... e aí, quando eu formei, as pessoas falavam assim, nossa, todo mundo tinha certeza que eu ia embora, né, porque eu formei em jornalismo, meu pai tinha um jornal, todo mundo falava, não, ela vai embora, né. E eu acho que até o meu pai também ficou surpreso, né, porque eu acabei ficando por aqui. Né? E também constitui família, minhas filhas hoje são uberlandenses, então eu acredito que a cidade realmente é uma cidade que acolhe, que dá essa oportunidade, esses grupos, esses trabalhos aí que a gente tem, né, em toda a cidade, vão nos fazendo ficar, né, e criar sementes também, né, porque a gente também, da mesma forma que a gente foi acolhido, a gente quer que retribuir isso de alguma forma. Então, eu hoje tenho a minha empresa, tenho a minha agência, hoje eu também emprego pessoas, né? Assim, a gente gera renda e você quer que essa locomotiva não pare. Isso aí. Então, é muito importante isso. E a gente está cada vez mais unidas também, esses trabalhos, né, das mulheres aí, do todo, né, mas de ter essa igualdade de mulheres para a gente continuar caminhando aí por muito tempo. Você foi tão bem recebida que você tem um título de cidadã, né? Hoje eu falo assim, gente, eu não sou mais uberlandina, hoje eu sou uberlandense, né? Parabéns, amiga. Então, eu brinco, né, que eu sou uberlandense já, assim. Então, assim, sou muito feliz de estar aqui. A cidade realmente, Uberlândia, como diz o nome, é uma terra fértil. Então, uma cidade acolhedora. Como tudo que a gente planta, né? Claro que as pessoas também, acho que aqui existe uma energia dessa coisa assim da cidade ser uma cidade progressista, uma cidade desenvolvimentista, né? De pessoas que estão sempre muito focadas em trabalhar, e não somente de querer colher sem plantar. Então eu acho que as pessoas aqui são muito esforçadas,
as empresas, elas vêm para cá, elas acreditam, né? Elas veem oportunidades. Eu lembro quando nós começamos a atender o Uberlândia Shopping, né? Que foi aí há 8 anos atrás. E as pessoas falam, nossa, esse povo aí do Sonai Serra é louco, vai fazer um negócio naquele lugar lá que não tem ninguém, né? Que era a Zona Sul. Exato. E hoje a Zona Sul ela tem crescido exponencialmente, não para de crescer, o shopping está em pleno voo cruzeiro, né? A gente vê cada vez mais. Então, assim, na verdade a cidade como um todo, eu vejo Uberlândia hoje crescendo, assim, né, por todos os lados. A gente realmente passou por, né, tem passado, acho que a economia de uma forma geral no Brasil inteiro, mas eu penso que, assim, a gente não pode ficar também só reclamando, né, esperando sentado que tudo vai melhorar, né? A gente também fazendo a nossa parte, cada um correndo atrás, a gente consegue e aí colher os frutos. Reclamar é fácil, não tem que fazer. Eu acredito também que teve... Perdão, pode falar, Teresa. Não, estava só concordando com ela. Tá. Eu acredito que Uberlândia, aí, o cenário político novamente, você falou isso, me lembrou de um fato, que nós perdemos um pouco no último cenário político, a gente perdeu a nossa representatividade. E isso é preocupante para Uberlândia nos próximos anos, porque as nossas cidades vizinhas conseguiram uma representatividade. Elas têm um representante lá no Congresso Nacional. E federal, né? Então, e nós não. Nós ficamos com uma representatividade reduzida, tanto no Estado, federal nem se fala. E eu acredito que aí, essa terra fértil, precisará muito mais dos seus filhos, sejam eles adotivos, que eu falo que eu sou uma filha adotiva, que eu ganhei o título de cidadã berlandense. Então, seja dos seus filhos que para cá vieram para construir, né, a sua vida, adotivos, ou seja os seus filhos aqui da terra mesmo, precisará muito mais de nós, da nossa união, para que a gente consiga aí colocar Uberlândia nos trilhos e ela voltar a crescer de uma forma, da forma como a gente sempre viu no passado. E essa é uma preocupação que eu tenho com os próximos anos. Eu acredito que a gente ainda não viu ainda o impacto da falta de representatividade, mas ele virá. Vai depender de como nós vamos recebê-lo e como nós vamos gerir essa crise aí. Teresa, como que você vê, a gente está falando de futuro, como que você vê o futuro de Uberlândia nessa relação do empoderamento feminino? Das empresas, das mulheres, como que você vê as mulheres daqui para frente? Que as mulheres estão cada vez mais ocupando espaço. E daqui para frente? Falando de espaço, né? Então, eu vejo, como eu falei, uma frase, Carmen, isso não tem volta, né? Isso só aumenta. E seja quantos que estão aqui, porque vocês duas falando, por exemplo, que são de fora e vieram, né? Existe o dado, né, de que somente 25% da população de Uberlândia é daqui. 75% veio, acreditou, que nem você acreditou e veio somar. Desculpa. Então, a tendência é só evoluir isso, né? E elas se preparam. Você vê, Uberlândia tem muitas universidades. É uma cidade universitária também, que foi, por exemplo, que trouxe a Analu, foi a universidade, aqui ficou, né? Então, isso também favorece, né? As formações que aqui existem, elas se preparam e daqui elas continuem aqui, abrem seu negócio e ficam. Então, eu vejo como que realmente tem muito ainda o que, né, fortalecer nesse sentido. Por exemplo, você falou também agora mesmo a questão salarial, né? Apesar dela estar ganhando muito espaço em termos de funções e de cargos, de conhecimento, a questão salarial ainda deixa a desejar em relação à questão salarial dos homens. Mas isso vai chegar, né? Isso não tem como ser retido por muito tempo, porque aí vai fortalecendo esse preparo da mulher, essa competência dela, o quanto ela consegue ser diversificada em todos os sentidos, seja dentro da empresa, seja na vida social dela, na vida familiar. Então, isso ela vai ganhando espaço, e ela vai aparecendo e vai sendo vista nisso. Então, essa questão é de tempo, tem que chegar lá. A mulher está mostrando que dá conta.
E até melhor, às vezes. E além de ocupar o seu espaço, a partir do momento que, né, a gente ocupa o espaço, a gente também está dando um exemplo. E o exemplo arrasta, então a gente consegue também ser exemplo para outras mulheres, né, que às vezes tem dificuldade, que não sabe por onde começar. Então, nesses grupos, você consegue trocar essas ideias. A gente vê hoje muitas mulheres que não querem abrir mão da maternidade, mas que conseguem trabalhar de casa, fazendo algumas atividades menores, que também é importante, né? Até para saúde mental, né? Vamos dizer assim. Aí a gente consegue perceber isso também, de uma apoiar a outra, de não existir esse julgamento da escolha que cada uma faz. Então, assim, não tem volta mesmo. E com esse apoio que uma vai dando para a outra e que esses exemplos que a gente consegue mostrar, a gente vai conseguindo cada vez mais aumentar esse número aí de mulheres no trabalho, mulheres em funções que antes não existiam, em áreas que ainda não eram possíveis. Então, isso não tem mais como voltar mesmo. E vai aumentar, né? Você falou uma coisa interessante, aquela mulher que às vezes hoje ela não tem condição de estar no mercado de trabalho na rua, né? Em alguma empresa ou com a sua empresa própria, mas ela está fazendo alguma coisa em casa, né? Então, isso é uma característica feminina. Ela é inquieta em relação a isso. Ela quer aprender, ela quer produzir, ela quer fazer algum tipo de trabalho, né? E o exemplo é muito importante, né? Esse exemplo que ela vai dando para as outras. Então, voltando à questão aí lá no Silvio Mulher, por exemplo, foi isso, a gente foi chamando, e ali é uma troca muito grande de experiências e passa a ter relacionamento entre as empresas, das mulheres que fazem parte ali, né? E não tem volta, não tem nem se quisesse para fazer, nem se quiser, não tem volta, não tem como. Isso tá dentro da mulher, né? Ela querer realmente ser ativa e ser participativa. Eu vejo também que é uma questão de mudança de hábitos, a criação, né? A mulher tinha que ficar em casa, cuidando dos filhos, e isso foi mudando ao longo dos tempos. Você, Michele, como que você lida com essa jornada tripla que você comentou? Mãe, vereadora, empresária, como que você faz? Quando eu coloquei meu nome à disposição em 2012, eu fiz uma escolha, e foi a única, vamos colocar assim, promessa de campanha que eu fiz, que eu não faria da vereança um bico, que eu ia me dedicar integralmente. Então, quando eu venci as eleições de 2012, eu programei o meu afastamento da empresa. É lógico que meu marido, ele está lá, no entanto, às vezes ele pede minha ajuda, meu auxílio, eu auxilio, mas eu não tenho mais aquela função que eu tinha de realmente estar ali tão próxima. Sou mãe de 2 meninas, sou mãe da Carol, que é estudante de medicina, tem 23 anos, sou mãe do Enzo, o Enzo, estudante de veterinária, tem 21 anos, e sou mãe da outra menina, que é a Melinda, de 8 anos. Imaginem, né? É assim, eu falo que eu sou uma privilegiada por tê-los na minha vida. E eu acredito assim que eles são uma herança de Deus mesmo, são filhos abençoados e, inclusive, a Melinda e a Carol e o Enzo gostam muito de política. Gostam muito. O Enzo parece que gosta um pouco mais, mas gostam muito. Essa tripla jornada, eu acredito que a gente vai adaptando a ela. A gente vai fazendo escolhas no decorrer da vida e a gente escolhe o melhor que a gente pode escolher naquele momento. Eu acredito que quando eu coloquei meu nome à disposição como vereadora, eu sabia que seria, se eu vencesse a eleição, seria muito complicado, porque eu me dou totalmente. Então, hoje, às vezes eu vou lá em casa, pego a Melinda, se eu tiver um evento, hoje eu tenho, inclusive uma reunião do Avante Mulher. Vou lá em casa, pego a Melinda, vou lá, sento ela do meu lado, faz o dever de casa aqui mesmo, vamos lá, vamos participando comigo, e ali eu já vou criando uma cidadania. Não é à toa que eu falo que os meus filhos já gostam de política e que eles têm uma responsabilidade social. Não é à toa que meu filho escolheu fazer veterinária. Eu sou protetora dos animais. Quer dizer, ele vivenciou isso dentro da nossa casa. O quanto é importante isso.
O quanto é importante também a gente trazer os nossos filhos para participarem da nossa vida, entender o que você faz na sua empresa, entender o que você faz na sua, porque é isso que vai gerar essa admiração. Com certeza, é isso que vai gerar o respeito. E não é fácil essa tripla jornada, mas ela me completa, ela me realiza e principalmente quando eu olho ao meu redor, eu percebo que eu aprendi muito mais do que eu ensinei para todas aquelas pessoas que estão ali ao meu redor. Eu pude mudar o mundo de muitas pessoas e essas pessoas mudaram o meu mundo também. Essa mudança de paradigmas, de consciência vem dentro de casa, né, Ana Lu? Seus filhos também você ensina, né? Vendo a mãe empreendedora, assim, fica, nossa, eu posso também. Sua filha também, eu posso também ser, né? Como que a gente concilia, né? Tem dia que a gente leva, né? A Maria Clara, minha mais velha, tem 8 anos, ela tinha 6 meses, eu tinha um berço dentro do escritório, porque tinha dia que não tinha jeito, né? Tinha que ir para lá trabalhar. E ela ia comigo. Então eu falo que também é um privilégio, eu como empreendedora, né, poder tê-las sempre comigo, né, que é uma escolha, mas eu tenho essa escolha de poder estar lá com elas. Quando fica doente também, eu tenho essa escolha de poder falar, não, hoje eu não posso ir trabalhar, né, eu tenho essa flexibilidade, porque hoje eu vou ficar com elas. E elas já vão acompanhando desde cedo essa rotina, né, elas começam a entender essa necessidade. E eu acho que, eu penso que o mais importante também é essa questão que às vezes as pessoas perguntam, você não tem culpa? Eu falo, não, culpa é uma coisa que eu nunca tive, assim, porque eu sou muito realizada como mãe e trabalhando, porque eu também amo meu trabalho. Por isso que eu brinquei, né, no início, a gente também tem que ter saúde mental, porque a gente cuidar 24 horas de criança, gente, é muito desgastante, né, é muito pesado, assim. Então, você também poder sair, respirar, isso faz bem até para quando você está com elas, você está ali inteiro. Então, assim, mas não é fácil, né? A gente tem muitas funções, né? A gente é filha, a gente é irmã, a gente é amiga, a gente é empresária, você tem dona de casa, porque querendo ou não você está lá, você tem que ser esposa, porque também não pode esquecer, né? Mas eu também penso que isso também é uma evolução que a gente conhece, toda essa mudança que vem acontecendo, os homens também mudaram. Então eu vejo dentro de casa também, assim, meu marido é muito meu companheiro, né? Então ele também me ajuda, ele sabe que eu tenho coisas fora para fazer, ele também olha as meninas, ele também ajuda, ele dá banho, ele faz comida. Então acho que essa cultura, essa mudança também não é só nossa, né? Nós acabamos fazendo eles terem que mudar também, né? Então quando você também tem esse companheiro que está lá, que foi lá, que assumiu sua empresa, que te ajudou, que acreditou no seu sonho, isso também é importante, né, de fazer com que a gente continue a caminhada. É interessante você falar isso, porque quando você começou a falar, eu falei, a gente não pode cometer uma injustiça. Os homens também estão acompanhando essa evolução, não na sua maioria, mas estão. Sim. Meu marido, ele ainda se intitula, eu sou o grande incentivador da Michele. Eu quero que ela esteja lá. Eu acredito na mulher enquanto líder. Ele fala isso. E ele também, ele cozinha, ele dá banho em menina, ele busca na escola, ele leva para a escola, ele vai almoçar na escola junto. Então, assim, ele é um grande... compartilhada, né? Então, compartilhado. Isso é legal, né? Desse ter esse compartilhado. Ele é um grande companheiro. Isso é igualdade de gêneros, né? Os homens e as mulheres podem fazer as mesmas coisas. Podem fazer as mesmas coisas, tem que dividir, né? E a gente vê que é possível. Sim. Isso é que é importante, né? Uma coisa que às vezes você não foi preparar, a gente não foi preparado para isso. Né? Culturalmente não. Não, culturalmente não foi, né? Porque as mães da gente não tinham o ritmo que a gente tinha, de forma né? alguma. Então eu costumo falar até que, por exemplo, a minha geração, ela, da minha para os meus filhos, foi quando tudo aconteceu. Foi a grande mudança em todos os sentidos, a tecnológica, a mudança da participação da mulher, foi onde tudo aconteceu, né? Se a gente pega, por exemplo, minha mãe foi dona de casa a vida inteira, né? Muito boa mãe, muito boa dona de casa e tudo, mas assim, então a gente não foi preparado para isso, porque nem a gente sabia que isso ia acontecer. A coisa meio que veio naturalmente, né, no mundo. E essa globalização, né, hoje não existe, eu não vejo mais divisão. Eu estou aqui em Berlândia, em Minas Gerais, no Brasil, eu estou no mundo, porque hoje você comunica com o mundo agora, nesse momento, conversando com a pessoa
lá no Japão, não importa onde, ao vivo. Então, assim, veio tudo muito junto, né? Veio tudo, então a gente foi meio que por inanição a coisa foi acontecendo. Então a gente vê que é possível. Ninguém te ensinou como fazer, como criar. A gente foi como aprendendo, né? Foi andando e aprendendo. Como é que você vai fazer para você compartilhar ali seu tempo, para você dar atenção para filho e tal? Não tem como. Então a coisa vem natural e tudo que vem a gente absorve, né? Isso que eu vejo como também uma grande capacidade, né? Da mulher e de absorvendo tudo que aparece, né? A gente é uma esponja, que nem uma criança. Vê, você tem que conseguir, né? Mas realmente, paralelamente a isso, teve que acontecer também a mudança do homem, né? A mudança dos hábitos dele e ele ser participativo na família também e nos negócios. Então é uma troca, uma coisa bem leve, bem gostosa. Ana Lu, essa questão da internet que ela está comentando é uma causa que a gente tem que lutar também, porque as mulheres às vezes veem uma foto de uma mulher e começam a comentar, botar defeitos. Isso também vem de uma cultura das mulheres respeitarem, que você tinha falado, respeitarem, né, na sororidade. Você tem clientes também que trabalham com rede social, como que funciona essa parte? Então, acho que vem tudo dessa questão assim, do respeito mesmo, de entender, né? Básico, de não né? julgar, de entender o papel, né, da outra, de estar ali, né, sempre junto, podendo... eu falo assim, né, tem até um postzinho que a gente sempre vê lá, fala assim, se o que você vai falar não vai acrescentar, não fale. Isso não tem que... Para que você vai querer diminuir o outro, a outra, né? Então, assim, acho que a gente está aqui, a gente tem que se ajudar, né? A gente tem esse poder, assim, isso faz parte da nossa sensibilidade, né? Dessa questão de ser o feminino, né? A gente tem uma coisa até, vamos dizer assim, sagrada mesmo, da solidariedade, né? Então, assim, cada uma de nós somos responsáveis por não passar adiante, por não levar adiante. Esse programa que eu falei, né, do Vamos Juntas, eu gosto muito dele porque é justamente isso, né? São pequenas atitudes que eu posso fazer para ajudar a outra mulher, né? Para a gente estar sempre junto. Então, a gente entender que cada uma tem o seu papel, que eu posso muito mais ser um exemplo, ou que eu posso dar um conselho que seja, né, que a gente ser uma amiga mesmo de verdade, né, que a amiga tem que falar a verdade, né, gente, não é só falar o que o outro quer ouvir. Então, essa questão da sororidade, eu vejo ela muito dessa forma. E assim a gente está trabalhando e acaba a sororidade estando muito ligada à questão do empoderamento feminino, justamente por isso, né, porque é você se solidarizar com a outra, né, com o que a outra está passando, a situação. Então, assim, se você puder falar uma palavra de encorajamento, se você puder estar sempre podendo levar alguma coisa a mais, então que a gente fale. Se não, vamos fazer outra coisa que não seja desmerecer. Então, isso eu acredito também que vem mudando muito. Né? A gente brincava assim que os homens, eles são muito fiéis uns aos outros, né? Unidos. São muito unidos e tal. E eu penso que as mulheres também têm que fazer e podem fazer isso, e vêm fazendo. Acho que a gente também vem entendendo que somos, né, estamos todos juntas no mesmo barco, temos todas funções triplas aí, tem esse dia a dia corrido, então não tem por que eu julgar. Eu tenho mais que colaborar, que compartilhar minhas dificuldades para que a outra também se sinta, fala, nossa, eu também sinto isso, então que ela também seja encorajada. Eu acredito que isso faz parte da nossa evolução, do nosso dia a dia, até para a gente estar aqui, ser um ser humano melhor mesmo, compaixão, né? Ter essa evolução. Então, é muito bom que esse assunto, ele venha à tona, que ele seja falado. Essa palavra, a sororidade, se eu não me engano, ela ainda nem está no dicionário, né? Ela não existe ainda no dicionário, mas ela já chegou a ser no Google, né? Que hoje é essa ferramenta aí que todo mundo pesquisa, ela já chegou, se não me engano, em 2017, a ser a 5ª mais pesquisada, né? De tanto que começou a se falar sobre isso, sobre essa questão de ter empatia, né? Então, eu acredito que é isso, a gente tem que ter essa solidariedade, esse respeito pela outra e poder nos ajudar mutuamente.
né? Que eu acredito que a gente está aqui para isso, eu poder estender a mão, eu poder ajudar, a Tereza poder me indicar, porque ela sabe que eu tenho competência, que eu tenho potencialidades para atender o cliente, eu poder também, da mesma forma, quando alguém me perguntar, oferecer o serviço, mostrar os serviços dela, né? Saber que a Michele está lá quando a gente precisar de alguma coisa, de alguma causa, que ela está lá pronta a nos ajudar. Acho que é essa rede, né, de ajuda, e que também não necessariamente tem que excluir os homens de forma alguma, né? Então acho que é isso que a gente tem que ter, tem que estar sempre pensando e trabalhando em prol disso. E essa união também vem na proteção das mulheres, né, em relação à violência, que tem crescido muito, a gente vê muito nas mídias, o número crescente de feminicídios, né? Você até comentou conosco nos bastidores do grande número dos dados, né? As mulheres também têm que se unir para se protegerem. Mas eu acredito, só te cortando um pouquinho que você ia falar com a Tereza, mas assim, às vezes a gente fica na dúvida, né? Será que isso nunca sempre aconteceu e agora que uma começou a falar, criou essa coragem e foi encorajando as outras também? Então eu acho que isso também, eu penso que isso também é muito importante, porque quando eu falo e eu estou encorajando a outra, ela também começa a falar, não, então eu já posso falar, eu não vou ser julgada. Perde o medo, né? Então ela vai perdendo esse medo. Então eu acredito que talvez, eu não tenho esses números assim, não posso afirmar, mas que talvez esses números eles aumentaram justamente porque começou-se a divulgar mais e as pessoas perderam, as mulheres principalmente perderam esse medo, né? Entenderam a sua força, esse poder que elas têm, que elas podem, e aí então elas começaram a usar isso a seu favor, né? Pode não ter uma ligação, mas às vezes eu fico pensando muito isso. Tem a ver, sim, né? Tá divulgando mais, né? Que quanto mais uma fala, você vai encorajando a outra. Eu concordo que realmente, tempos atrás, às vezes a mulher sofria isso, mas ela não tinha como falar, né? Ela achava que ia ser marginalizada, julgada, enfim. Mas eu acho que tem a ver também exatamente com o tema que nós estamos discutindo aqui hoje, do empoderamento feminino. Porque ela era aquela, né, a mulher era aquela, ficava em casa, ela não tinha as suas vontades. Sim. Né, ela não decidia, eu quero me separar. Ela não tinha essa decisão. Ela não decidia, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, aquilo. E ela começou a ter essa força, essas decisões e essas opções na vida. E ela cresceu. E isso aí existe outras consequências. Sim. Porque a maioria dos casos que a gente vê, o porquê que acontece a agressão à mulher, o feminicídio, por posições que ela toma. Eu não quero mais ficar nesse casamento, eu não quero mais ficar nessa relação e tal. E aí o marido não aceita. Sente dono, né, daquela... Sente dono. E ela teve a capacidade de falar, não, eu não quero. E ele não aceita e trata isso de uma maneira absurda, né? Então, então acho que aumentou pela... acho que é uma soma de fatores. Uma soma de fatores, né? Pelo encorajamento dela de denunciar, né? E se expor, aconteceu isso comigo, e ela vai e fala, aconteceu comigo, e também pelo fato dela ter se empoderado e tomar suas decisões, e nem sempre elas são aceitas pelos maridos, né? Nós, às vezes, a gente fica muito preso àquela mulher que tem um companheiro e esse companheiro começa a agredi-la. Eu costumo falar que é a mão que acaricia começa a bater. Mas existem, assim, dados alarmantes de mulheres estupradas em festas, mulheres agredidas, né, assediadas no trabalho, agredidas moralmente, porque a agressão moral é uma agressão e às vezes tão nociva ou mais que aquela da mulher agredida no seu corpo. Então, assim, existem dados aí alarmantes. E quando essas mulheres são expostas, e aí a gente precisa ter coragem para falar nisso, quando acontece uma exposição dessas mulheres que sofreram uma agressão, seja um estupro, seja o que for, geralmente, não na maioria dos casos, mas geralmente, ocorre que
os comentários que se veem negativos são, na sua maioria, de mulheres. Então, a gente precisa também, nesse momento, ter clareza, ter transparência e ter coragem de expor aqui esse assunto que é tão grave e que a gente está no Setembro Amarelo e que tem levado mulheres ao suicídio. E que, às vezes, por mais que a mulher tenha visto aí muitos bons exemplos de coragem, mulheres empreendedoras, mulheres que não aceitam ser violentadas, denunciam, por mais que a mulher tenha visto isso, por outro lado, a maior reclamação de uma mulher que faz uma denúncia por violência é que aquele atendimento não foi humanizado. Ou se pergunta, mas por que você apanhou? E precisa haver um porquê? É a pergunta que eu fico, que me indigna aqui. Precisa haver um porquê? Quer dizer, é um merecimento? Se estivesse julgando. Como se estivesse julgando. Mas por que você apanhou? O que você fez? O que você fez? Imagina. Não existe como se fosse isso. Uma punição, né? Isso, exato. Não existe um atendimento humanizado. E também a questão do julgamento. Uma mulher, para chegar numa delegacia e expor que foi estuprada, ir para um médico fazer um exame de corpo de delito e tudo que gera aí, que gira em torno dessa denúncia, ela se envergonha muito, ela se retrai muito. E historicamente, todas as mulheres que nós vimos aí expostas de alguma forma, mulheres que às vezes foram estupradas, o estupro coletivo, o vídeo vazou, se você for lá, você vai perceber que quem compartilhou mais e quem mais fez comentários nocivos àquela mulher foram as próprias mulheres. Então, fica também mais um apelo meu, que realmente a gente possa praticar essa sororidade, a gente possa ter esse apoio. Não julgarmos umas às outras. A sua roupa, a roupa que você veste, ela é só sua, é a escolha sua. E eu não tenho nada a ver com isso. Se eu estou de decote ou se eu estou com uma saia mais curta, você não tem nada a ver com isso. O que importa é realmente ser quem eu sou. E aí a gente realmente se dar a mão numa união e mudarmos toda essa realidade que às vezes é muito triste para muitas mulheres. Esse tema rende muito, né? Mas nós já estamos quase finalizando o programa, então para encerrar, vou pedir que cada um de vocês deixe uma mensagem final, uma consideração final sobre tudo que nós conversamos, começando por você, Ana Lu. Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? A gente compartilhar e principalmente aprender um pouquinho também, porque eu acredito que é sempre uma oportunidade de aprendizado. E a mensagem maior é essa mesmo, né? De falar que vamos juntas. Estamos juntas, que possamos nos apoiar nas outras, que possamos sempre compartilhar as nossas histórias para que elas sirvam para que uma outra mulher também se apodere daquilo e que leve isso como exemplo, que a gente possa sim contar as nossas histórias, as nossas dificuldades, porque eu acredito que isso também leva ao empoderamento. Porque às vezes as pessoas ficam vendo, né, aquela embalagem e acham que está tudo bonito, está tudo muito fácil de fazer. E não é assim, né? É sempre trabalhoso, é sempre difícil, é desafiante. Então eu acredito que é isso, que a gente, essa é a mensagem, né, de que a gente possa estar sempre mais unidas, com menos julgamento, e que nós possamos nos apoiar nas outras. E poder ter sempre esses bons exemplos que nos faça caminhar em frente. Tá certo, muito obrada pela presença e por todas as informações, Ana Lu. Isso, eu que agradeço. E você, Tereza, qual que é a sua mensagem? Tudo que a Ana Lu falou é mais do que verdade. E complementar com acredite, né? A mulher, ela tem que acreditar nela, né? Na potencialidade dela. Até ia fazer um comentário aqui sobre o termo empoderamento feminino. Na verdade, eu até trocaria ele por potencialidade feminina, porque não se trata de poder, né? Pelo lado pejorativo do poder, eu tenho poder, não é isso. É a potencialidade que ela tem, né? Então,
E isso acaba gerando poderes, mas poderes de acreditar nela, poderes de realização, dela saber que ela pode fazer, que ela pode aprender. E a solidariedade, que a Ana Lu muito bem falou, que peça ajuda, né? Se você está precisando, peça ajuda a uma outra mulher, a uma amiga. Vamos lá, eu convido as empresárias, empreendedoras a fazer parte lá da Silbe, da Silbe Mulher. E lá a troca é muito grande entre as experiências nossas, como eu já falei. Então é isso, é acreditar e dar sempre um passo à frente. Isso serve para qualquer idade da mulher, né? Que nós estamos aqui falando. É a menina que tá crescendo, que está ficando adolescente, é a jovem que está na universidade, que também precisa se preparar muito. Somos nós, são as mulheres mais velhas que também têm uma experiência incrível, as idosas, né, que pode estar compartilhando. E te agradecer esse programa maravilhoso, a equipe e as colegas aqui, né, dessa troca tão valiosa para mim. Obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada. E você, Michele, qual que é a sua consideração final? Olha, agradecer, em primeiro lugar, de poder aprender tanto aqui com vocês. Muito obrigada. Eu costumo dizer que quando a gente expande a nossa mente, é como se a gente ampliasse o nosso mapa de vida e o nosso mapa de mundo. E hoje vocês fizeram isso por mim. Então, muito obrigada. E dizer para as mulheres que estão nos assistindo que, com competência, com excelência, com serenidade, com equilíbrio, principalmente com amor, não aceite menos do que você merece. Aceite aquilo que você sonhou. É isso que você merece. E acredite, como todas aqui enfatizaram muito essa questão dessa crença. Acredite em você. Acredite que dentro de você tem quem você quiser ser. E aí você vai conquistar tudo o que você quiser conquistar. E principalmente, por merecimento, como eu disse. E também conte sempre comigo, assim como foi feito o convite aqui da Silbe Mulher, pela Tereza, eu quero fazer o convite para você, mulher, para visitar a Câmara Municipal, para estar com as vereadoras lá na Câmara Municipal, conhecer o dia a dia de uma legisladora, o que nós fazemos, qual é o nosso trabalho e principalmente convidá-la a fazer parte do Avante, que é o meu partido. Eu espero que você possa participar dessa questão partidária com muita responsabilidade, entendendo que essa responsabilidade é só sua. Assim como eu entendi lá atrás que eu tinha essa missão e essa responsabilidade de desenvolver essa missão com um propósito lindo era só minha. Então, muito obrigada mais uma vez por eu estar aqui, a toda a equipe de vocês, do programa, e dizer à mulher, não aceite menos do que você merece. Muito obrigada, Michele. Gratidão a todas vocês pelo conhecimento, pela troca muito enriquecedora de hoje. E muito obrigada a você que nos assiste. Para acompanhar todas as edições dos programas, é só acessar o portal da Câmara, no www.câmarauberlandia.mg.gov.br. Até a nossa próxima edição.